Eu gostaria hoje de falar aqui um pouco sobre a ideia de domesticação dos objetos tecnológicos. Primeiramente, pensando o que significa esse conceito de domesticação. Em segundo lugar, mostrando um pouco algumas fases que dizem respeito ao processo de domesticação como um todo. A ideia de domesticação, no primeiro momento, remete a uma noção mais... eu vou domesticar um animal, eu vou domar. E é mais ou menos nesse sentido que alguns teóricos que estudam a domesticação se referem ao termo. Eles querem mostrar como a tecnologia ou qualquer objeto tecnológico, ele não é um objeto que é parecido com o humano, que ele está próximo do humano e que ele simplesmente é apropriado de uma maneira simples, fácil, compreensível. Na verdade, a relação que nós, usuários, vamos tecer com os objetos que nós temos, ela é um processo longo e que exige que nós domestiquemos, que nós domemos a tecnologia. Ou seja, que nós aprendamos a usar essa tecnologia de uma maneira que seja útil para nós, de uma maneira que seja fácil e amigável. Num primeiro momento, então, a domesticação diz totalmente respeito ao fato da gente, enquanto usuário, adquirir um bem, e esse bem tecnológico, essa mercadoria, vai se transformar num objeto pessoal nosso. Então, ele já muda de status. Quem viu o vídeo da vida social dos objetos vai relacionar esse processo, o estágio de que um objeto deixa de ser uma simples mercadoria para ter um significado especial na vida daquele usuário. Então, esse primeiro estágio em que o objeto é uma simples mercadoria na prateleira para significar algo para o seu usuário, a gente tem que o processo de domesticação começa. É como se logo depois que a gente adquirisse qualquer coisa, a gente começasse a mexer e a fuçar e a querer entender como aquilo funciona. Tudo isso já é parte do processo de domesticação. Então, a gente vai tentar domar essa tecnologia, a gente vai tentar lidar com ela de forma que a gente possa adaptar essa tecnologia à nossa rotina, de forma que a gente possa usar o objeto que a gente adquiriu ou ganhou de uma maneira que nos ajude nas nossas atividades cotidianas. Então, todo o processo de domesticação diz respeito a isso, a forma que os usuários têm, as práticas que eles desenvolvem para incorporar esses objetos à sua rotina, seja a rotina doméstica, quando se trata de um eletrodoméstico, de um objeto que vai ser utilizado na esfera doméstica, seja no dia a dia, no cotidiano, como no caso de um celular que vai para o usuário aonde ele estiver, e a questão da esfera doméstica nem se coloca tanto assim. Então, os estudiosos da domesticação, eles vão tentar olhar para os hábitos dos usuários, o que muda a partir do momento em que eles adquirem determinado objeto, como eles são incorporados à rotina, de que forma que esses objetos trazem mudança a essa rotina, de que forma eles contribuem para uma otimização dessa rotina. Enfim, todo novo rol de relações, hábitos, práticas que entram em jogo a partir do momento em que um novo objeto ganha a cena do lar, ou da vida social como um todo. Nesse processo, nós desenvolvemos regras de uso de determinados objetos, horários, formas de nos relacionarmos com as outras pessoas, principalmente se esse uso é partilhado, entre mais de uma pessoa. Quais são as regras que envolvem esse uso partilhado, como cada pessoa usa, quais são as significações em jogo. Tudo isso os teóricos da domesticação vão se deter e tentar entender. E por que entender a domesticação é tão importante quando a gente fala de tecnologia? Porque é a partir da compreensão desse processo que fica mais claro o quanto os produtores, quem bolou a ideia, quem desenvolveu o produto, o quanto eles acertaram ou o quanto eles erraram.
Hoje em dia é muito mais fácil a gente ter noção que as coisas deram certo, né? Porque o que a gente tem nas nossas casas, geladeiras, fogões, ventiladores, qualquer objeto que a gente possui, eles já estão num estágio em que muitos testes ocorreram, em que muitas práticas de uso definiram o que o objeto deveria ser e que configuração que ele deveria tomar. Mas é importante lembrar que a domesticação nem sempre é um processo que tem um final feliz, ou seja, nem sempre os usuários conseguem entender a mensagem que quem bolou o objeto queria que tivesse, né? E há uma série de embates nesse processo. Nem sempre, na primeira tentativa, ocorre o acerto. Há uma série de idas e vindas nesse processo de invenções e desenvolvimentos de tecnologia que muitas vezes passam pela comercialização do produto, mas daí esse produto vai se alterando com o passar do tempo e também com o desenvolvimento tecnológico, até chegar num ponto final em que a gente fala, não, agora não vai mais mudar. Então, é um processo longo, se a gente for pegar uma linha do tempo e tentar, por exemplo, olhar para o rádio. O rádio que hoje já é uma coisa tão antiquada, mas o rádio em seus primórdios era um aparelho enorme e era muito difícil de entender como aquilo funcionava. E até as pessoas começarem a adquirir rádios e ter o hábito de ouvir o rádio, tudo isso foi um longo processo. Aí o rádio também foi mudando de tamanho, ele foi mudando de função. A partir do momento do advento da televisão, o rádio também mudou o seu papel. Até chegar nos dias de hoje, em que o rádio ele torna-se acoplado, por exemplo, a um outro aparelho, que é o celular, ou ele tem a função de ser um despertador, como o rádio-relógio. Enfim, aí uma série de mutações tecnológicas ocorrem que vão levando os desenvolvimentos distintos de cada aparelho, de cada objeto, para os seus rumos. Mas o que é importante perceber, então, é que um processo de domesticação ele é importante para ser estudado justamente porque ele traz à tona tudo que os usuários estão vivendo na experiência daquele produto, principalmente se é um produto novo, recém-lançado. É muito difícil a gente ter uma ideia e saber se aquilo vai pegar ou não e de que forma que as pessoas vão se apropriar daquilo. E os estudos de domesticação entram nesse projeto para ajudar a entender a utilidade e a funcionalidade, como as pessoas lidam com aquilo que elas adquirem e que é novo. E quais são as etapas desse processo de domesticação? Há algumas delas e alguns teóricos se debruçaram para tentar entender melhor e dividir esse processo, que é um processo longo, como eu falei. A primeira etapa seria o que é chamado de comoditização. E é possível fazer um paralelo novamente ao vídeo da vida social dos objetos, porque o processo de comoditização ele está diretamente atrelado ao fato de o objeto ainda ser uma mercadoria. Na verdade, às vezes ele nem é uma mercadoria física, mas ele já é uma ideia. E essa ideia é veiculada através do marketing, da publicidade, de uma série de discursos que vão falar sobre aquele objeto, vão mostrar como ele funciona, vão, enfim, pintar um quadro em que o objeto nasce, ele é exposto e ele é vendido como tal. Esse é o processo primeiro do processo de domesticação. Antes mesmo da pessoa adquirir, ela já cria no seu imaginário uma ideia do que deve ser aquele objeto, para que ele deve servir, para que eu vou querer comprar um negócio desses, ou como que isso pode se enquadrar na minha vida, como que isso pode ser útil para mim. Todas essas práticas de pensamento, organização de ações, de imaginação de práticas, tudo isso faz parte do processo primeiro de comoditização.
Trata-se assim da forma como os objetos chegam à consciência, à nossa consciência, e são imaginados. Logo em seguida, ocorre justamente essa mudança na vida social do objeto, que ele deixa de ser uma mercadoria e passa a ser algo muito específico, muito pessoal na vida do seu dono, do seu usuário, que é a fase de apropriação. O usuário se apropria daquela tecnologia. E aí entra o core da domesticação, que é o fato dele levar para casa, dele querer testar, de ele ver todas as possibilidades de uso, de ele no começo não entender muito bem como funciona, dele brigar com o aparelho, até que ele ache uma solução, ou também ele desiste, né? Porque, como eu disse, pode ser um fracasso esse processo de apropriação. A apropriação que é um processo longo e que tem 3 outras etapas, 3 outras fases dentro dele. A objetificação, a incorporação e, por fim, a conversão. A objetificação diz respeito ao fato de o objeto se tornar um objeto particular, ele ser socialmente adaptado ao ambiente doméstico ou à vida da pessoa. Quem estuda a domesticação e basicamente esse processo de objetificação vai olhar, por exemplo, ao canto que ele é colocado na sala ou ao canto que ele é colocado no quarto, por que ele está ali naquele lugar, de que forma que as pessoas usam o aparelho, se elas deitam, se elas usam sentadas, se elas usam em pé, se elas fazem outras coisas enquanto usam o aparelho, se no canto no qual ele foi colocado tem algo especial, uma decoração especial, que dê maior significância a esse objeto. Por exemplo, liquidificadores, às vezes as pessoas compram aquelas rendinhas para pôr em cima, ou mesmo as máquinas de lavar. Tudo isso diz muito a respeito dos significados sociais que são mobilizados nessa etapa. E são extremamente importantes também para entender a questão do design, a questão de como aquele objeto pode ser de fato um significante importante para entender algo maior referente às relações sociais. E é claro que esse objeto acaba ajudando a construir o lar, a construir a imagem da casa, ou mesmo quando é um celular, a construir a imagem do seu usuário, denotando status ou, por exemplo, a falta dele. Já a incorporação, ela diz mais respeito a um aspecto de rotina. Como que aquele objeto entra na rotina, no dia a dia do usuário, em que horários são realizados os usos, de que forma há variação nesse uso, dependendo do horário, por que se escolhe determinados horários para fazer o uso do objeto, e por que esse objeto é tão importante em determinados momentos. O que ele traz para o usuário, seja em termos de função, seja em termos de sensação. Então, aí não só a questão mais racional, mas também a questão emocional e simbólica atrelada ao uso desse objeto. Quais são as funções que são dadas? Se com o tempo o usuário passa a usar mais funções ou menos e por quê? E por fim, a última etapa da domesticação, que seria a conversão. A conversão é mais um movimento de dentro da esfera do lar para fora, quando se trata de um objeto doméstico, ou assim, do significado interno, que é mobilizado para o usuário, para um significado externo. Explicando em linhas gerais, é como se o usuário trabalhasse simbolicamente os significados que surgem, que o objeto tem para ele, e trabalhasse de forma a demonstrar isso para o outro, demonstrar isso socialmente. Então, o objeto pode conferir status ao seu usuário a partir do momento em que ele é apresentado, e aí entram as elaborações, os discursos, as falas, as formas como as pessoas se referem aos objetos, as características que elas dão, e todos os elementos simbólicos que estão envolvidos nesse processo. Então, os significados individuais que cada objeto tem para cada um, eles são convertidos em significados sociais, que vão reverberar nas relações sociais e na imagem que é feita, que é elaborada posteriormente pela sociedade.
Aí entram questões como distinção, uso do objeto para me distinguir dos outros, ostentação. Então, dentro da domesticação, a gente vai ter a parte de comoditização e a parte de apropriação. E dentro da apropriação, a gente vai ter a objetificação, a incorporação e, por fim, a conversão. Então, o processo de domesticação de um objeto tecnológico, ele pode ser encarado como um processo de aprendizagem social, um processo de aprendizagem de uso daquele objeto, um processo de construção de significados, de discursos, que envolvem uma série de atores, não só o seu usuário, mas todos que se relacionam com ele e, por fim, a sociedade como um todo. Então, é uma série de práticas, significados, discursos que merecem ser estudados para que a gente compreenda qual o papel que os objetos têm na vida das pessoas. E isso traz à tona a ideia de que um objeto ele não se encontra isolado, ele não tem um significado por si só. Esse significado ele é construído socialmente ao longo do tempo, ao longo desses processos de domesticação e apropriação. Então ele é construído sempre em relação, seja em relação a outros objetos, seja em relação aos usuários e às suas práticas cotidianas.